chega e fala assim, não, despeja ali, ó. Aí o cara vai lá com a caçamba e joga a caçamba de areia lá. Aí daqui a pouco chega a brita. Chega a brita, o cara fala assim, onde que eu coloco a brita? Brita? Ia chegar brita aqui também? Nossa senhora, mas não, e agora? Não tem, na rua não posso colocar. Mas aqui a areia eu mandei colocar aqui, tampou o buraco, a entrada aqui para entrar a brita aqui. E agora como é que eu vou fazer? Para todo mundo da obra, arranca a areia, joga para um canto, para levar a brita e jogar a brita lá no outro canto lá. E chega, recebe. E não era dele. Era de outra obra. Eu já vi 6 obras em 11 anos ser construída em terrenos que não era dele. Levou 4 anos para desenrolar, para poder ter a BITS. Depois ele pagou o olho da cara pro terreno pro outro rapaz, mesmo trocando o terreno, porque ele construiu uma casa no terreno que não era dele. E assim vai. Então a falta de comunicação é uma coisa também fantástica. Então, e aí, não poderia essa pessoa que está levando areia saber o nome, saber o endereço certinho? Às vezes o cara tem 3 obras, dá endereço de outra obra, que é dele também, mas só que é em outro lugar. E quem está fornecendo areia, será que ele não poderia, e quem está recebendo, fala assim, coloca um pouco aqui, X metros cúbicos aqui, N metros cúbicos aqui, N não sei o que, ou seja, perto da onde já vai estar fazendo a massa. Não, joga tudo no lugar. Depois o cara tem que levar tudo para lá e tal. Você entendeu? Essa parte do 5S é um lugar para cada coisa no seu lugar. Disciplina é fantástico. Descartar o que você não precisa. Né? Tem que ter. A disciplina é o principal de todo o 5S. Né? É o principal. É você ser dedicado a buscar sempre fazer a coisa certa da primeira vez. Né? Então, é muito voltado para isso. E como lidar com a resistência da equipe nas mudanças do processo? E diminuir esses erros, essas falhas, né? E conseguir fazer essas oportunidades de aprendizado com ele dentro do que a gente já vem comentando. Um aprendizado que eu tive também é sempre você fazer uma simulação. Uma simulação de um jeito que eles estão fazendo é o VSM. Você tira a foto e fala assim, esse é o jeito que estão trabalhando. Vem cá, gente, vamos medir aqui como é que vocês estão trabalhando, se vocês estão cansando e tal. Depois vocês vão falar para mim o que nós fizemos de errado aqui. Ou o que nós fizemos de bom. Aí, então, você reúne, você filma, faz uma filmagem do pessoal. E aí depois fala para eles assistirem e fazer crítica de coisas boas e coisas ruins. Agora, gente, vamos fazer aqui. Quem que vai dar a sugestão? O que a gente pode fazer para melhorar aqui? Vamos fazer, se a gente fizesse isso e fizesse aquilo e fizesse não sei o quê. Anota toda ali e tal, não sei o quê. Então, vamos fazer isso. Vai lá, faz a simulação do que eles colocaram, tira os tempos, as coisas, o que for, e depois filma de novo. Fala, e aí, gente? Olha o resultado que a gente teve. Foi bom? E que tal se a gente pagasse um bônus meritocracia, se vocês fizessem coisas assim e conseguissem fazer algo diferente e trouxesse resultado para a empresa que a gente entregar mais rápido, com menos custo, com mais qualidade, com produtividade. Mas é vocês que estão ajudando a gente a fazer isso. Como é que você se sentiria sendo parte dessa equipe? Eu preciso te treinar? Não preciso nem te treinar no novo processo. Por quê? Você participou da crítica do primeiro processo, deu sugestão para melhoria e você viu ele funcionando e então você sabe. Então, se eu cobrar você fala assim, a pessoa vai chegar e falar para mim assim, mas você, não, a ideia foi sua. Você que deu a ideia. E eu gostei da ideia e você viu o resultado que você trouxe. Parabéns para você. Por que a gente não pode fazer de novo? Isso é motivador. Então, o líder, ele tem esse poder, mas ele tem que fazer. Ele tem que saber trabalhar ele tem que ter jogo de cintura com as pessoas, porque pessoas não é fácil, é difícil, é um desafio muito grande. Principalmente hoje, não é só na construção civil. A construção civil é extremamente difícil. Porque, infelizmente,
é considerada, eu não considero assim, todo mundo tem oportunidades e todo trabalho é nobre. Né? Tem gente que, eu, por exemplo, se eu tiver que carregar tijolo o dia inteiro, pronto, eu tô morto. Não vou conseguir, mas o outro ali consegue. Ele está dando a contribuição dele. Então a gente precisa entender também essas coisas, né? Não só criticar, mas a gente tem que entender. Os processos é que estão errados. Os processos que estão errados. Não é culpa de ninguém, mas a gente tem que pensar sempre na melhoria contínua. Perfeito. Maurício, vamos agora para a visão de futuro. Quais são as tendências tecnológicas que estão transformando a forma como gerimos as obras hoje? O Lean Construction é o que há de melhor hoje, se a gente for analisar, essa filosofia do Lean Construction é o que tem de melhor. Se a gente pegar e implantar a filosofia desde o princípio, que eu comentei, foi uma das primeiras perguntas que vocês me fizeram, o que eu teria que fazer? O primeiro passo, eu teria que escolher o terreno, tal. Tem aí uns 10 passos macros, né, que a gente tem que fazer, mas a gente tem que detalhar isso em cronograma físico-financeiro. Físico que significa o quê? Qual a metodologia, qual o maquinário, qual o equipamento, qual a mão de obra, ou seja, os custos que diz respeito a essa. Os recursos que eu preciso. E o financeiro, quanto que vai custar e em quanto tempo isso vai durar. E eu tenho que fazer um acompanhamento diário disso. Eu não posso simplesmente porque eu tenho um cronograma feito macro e micro, né, ele vai acontecer por si só. Não. Eu tenho que ter governança sobre isso. Eu tenho que ir lá fazer reuniões diárias com o pessoal, 15 minutinhos em pé, em frente de um quadro, com um plano de metas. Olha, era para a gente fazer tantos metros quadrados. Vamos supor que eu estou erguendo parede. Tantos metros quadrados de parede hoje. A gente fez. Conseguimos fazer tanto. Opa, quebramos o recorde, batemos para cima da meta. Vamos continuar. O que você fez? Lições aprendidas. O que você fez que você conseguiu fazer mais do que a meta? Eu fiz isso. Opa, então o processo tem que ser para esse daí. Esse é melhor ainda do que o que a gente já tem. Vamos melhorar esse processo, então. Você entendeu? Então, sempre tem que ter lição aprendida. O que eu fiz de melhor hoje? E aí, mudar. E então, a melhoria contínua sempre. Toda hora entra a melhoria contínua. Isso é interessante. Então, tem que ter isso aí. E para quem está começando agora na área de gestão de obras, qual o conselho que você daria? Olha, eu falo isso para alguns funcionários que trabalham conosco lá. Eu falo para ele assim, olha, quando você for fazer alguma coisa na vida, coloca uma meta para você como objetivo. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar lá na frente. Para você chegar lá na frente, que caminho que você tem que seguir? O que você tem que fazer de formação? O que você tem que ter de conhecimento? O que você tem que ter de habilidade? O que você tem que ter de atitude? Porque a atitude eu considero o mais importante de tudo. É lógico que você tem que ter conhecimento e habilidade. Mas a atitude, se eu não quero fazer, eu tenho conhecimento, tenho habilidade, mas não faço, então não adianta nada. Então, eu falo para eles, olha, você tem um objetivo, traça esse objetivo e traça um caminho para você chegar naquele objetivo. Hoje eu vejo muitos jovens, por exemplo, formando às vezes em algumas escolas tal, e depois sai dando tiro, fazendo MBA para tudo quanto é lado, e fazendo, eu tô à toa mesmo, então não sei o quê, eu vou fazer um curso. Para quê? Para quê? Aprimora naquilo que você quer, onde você quer chegar. Que esse sim é a trilha de carreira sua, que você vai ter sucesso, tanto financeiro como bem-estar para você, para realização. Porque, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto de fazer. Agora eu vou para aqui porque tem dinheiro. Esquece que não vai dar resultado na sua vida. Você vai ficar frustrado, às vezes você tem dinheiro. Tem uma pessoa que falou uma vez, eu não lembro o nome agora, ele falou assim, eu sou tão rico, eu sou tão pobre, que eu tenho só dinheiro. Ou seja, tem dinheiro, mas quem falou que dinheiro vai trazer as realizações que ele queria? Eu formei como médico porque médico traz dinheiro, dá dinheiro para mim. Tem que trabalhar para arrebentar. E outra, nossa, é uma loucura.
Agora, é isso que você traçou para você? É isso que você queria? Você queria o dinheiro? Dinheiro tem várias coisas. Agora, trouxe realização? Você se sente bem, feliz, porque você faz aquilo que você gosta? Exato. Né? Então, é mais ou menos por aí. Então, faça o que tem que ser feito, mas dentro de um objetivo. Não saia fazendo qualquer coisa, que se gasta, perde-se tempo e não chega em lugar nenhum. Adílio, estamos chegando aqui ao final desse episódio, né? E gostaria de pedir para você, Maurício, para que você pudesse, né, deixar uma mensagem para todos que vão estar assistindo depois desse podcast, né? Dentro de todas as pessoas, de todos os níveis, né? Engenheiros, estudantes, pessoas comuns, né? Que vão estar assistindo. E também como que as pessoas vão fazer para entrar em contato com você, onde elas te acham. Você pode deixar isso para gente? Sim. É o seguinte, eu vejo assim, até eu estava conversando com você, como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. Daniel. Com o Daniel, que eu pretendo fazer algumas, pode ser também como um podcast como esse daqui, como também aulas das ferramentas da filosofia Lean. E eu pretendo fazer um primeiro, vamos dizer, um overview, uma visão para as pessoas que vão construir, não focado em engenheiro, arquiteto, mestre de obra ou qualquer coisa assim, não. Focado em quem vai construir. Você vai construir, procura saber o que é que você quer realmente, como que você quer, que jeito, até quando que você quer, e procura bons profissionais que sempre vão fazer, porque a gente procura às vezes o barato, e o barato sai muito caro. Às vezes, nem sempre a gente tem hora... por exemplo, eu tenho estoque às vezes eu não tenho estoque. De repente, eu comprei um material mais barato num dia e consigo vender mais barato. Mas, de repente, amanhã eu comprei um negócio mais caro e eu vou ter que vender mais caro, porque senão eu vou perder dinheiro. Então, nem sempre um dia eu posso estar mais barato ou mais caro. Um dia eu vou estar mais barato ou mais caro. Não tem jeito. E as pessoas ficam, às vezes, procurando preço e não custo. Por quê? De repente, a nossa empresa hoje, já vendendo um pouquinho aqui da Suminas Aço, nós vamos até a obra das pessoas para ensinar ela como ela deve trabalhar e fazer com que ela reduza custo. E que quem está lá construindo também possa ganhar. Tem que ser um negócio ganha-ganha. Ganho eu, ganho o dono, ganha quem está trabalhando também. Então, a gente tem que ser. E eu tenho uma visão que eu gostaria de fazer... essas aulas aí para as pessoas aprenderem as ferramentas. É lógico que tem algum custo mais pequeno, mas que a gente vai vender assim para estudantes e mestre, engenheiro, arquiteto, construtoras e tal, para que eles possam fazer alguma coisa de implantar. Por exemplo, vamos dizer que me contrato como consultor, porque a gente tem um braço de consultoria da empresa também, que a gente começou a implantar isso daí. Eu vou lá fazer redução de custo para eles. A pessoa fala, mas o que é isso? Você está querendo levar 10% da minha obra, que você é louco? Não, é 10% daquilo que eu ganhar para você. Se você reduziu 2 milhões de reais, você vai pagar 200 mil para mim, mas você deixou de gastar 1.800.000. Então, olha o lado do custo e benefício de fazer as coisas bem feitas e bem feitas a primeira vez. Não é ficar retrabalhando. E outra coisa, uma consultoria às vezes parece sair caro, entre aspas, parece sair caro. Mas, porém, uma vez que você tem uma consultoria e você coloca algumas pessoas para ser o facilitador, aprende, depois você não precisa mais da consultoria. Ele vai e facilita para todas as pessoas. Ele pagou uma consultoria e ganhou sempre, o resto da vida. Então, a pessoa tem que enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, quem vai construir, procure a gente tem eu estou fazendo um livrinho, simplesinho, tal, das fases da construção, macro e também um pouco da micro também, não toda ela, mas quem comprar o aço leva aquele livrinho, pelo menos ele seguindo ali o passo a passo, ele já vai conseguir fazer alguma coisa bem melhor do que ele iria fazer sem noção nenhuma. E se precisar de alguma coisa, a gente está lá disponível, aqui na Avenida Pinto Cobra, número 440, Suminas Aço.
A nossa missão, inclusive, a visão nossa é otimizar a cadeia de valores da inteirinha. Eu tenho a vontade de pegar todo mundo que fornece qualquer coisa para a construção civil e fazer uma palestra para eles um dia sobre isso que a gente está falando no podcast aqui, para que eles possam criar coisas. Eu posso fazer, por exemplo, não fazer cotação nenhuma com você e eu comprar sempre de mim. Tá? Eu comprar sempre no mesmo lugar. Mas eu tenho que, por obrigação, de reduzir custo para você. Então, se eu for um fornecedor que eu penso em reduzir o custo para você, se você pegar a cadeia de valor e todo mundo pensando nisso, vai ter muito mais obras aqui em Pouso Alegre e a gente vai rodar essa cidade aqui, a região e tudo quanto é lugar. Imagine com os indicadores de construção civil, se a gente pegar hoje é assustador. Se a gente pegar todos os indicadores, se você entrar na internet e pegar, para vocês terem uma ideia aqui, eu peguei um aqui só para perdas de materiais, tem por volta de uns 40% no total aí, porque tem uns que menos, outros exorbitante. Perda de tempo, produtividade, 30%. Ou é que não tem como eu desenhar um gráfico aqui para vocês, mas tem um gráfico que eu poderia desenhar para vocês verem a produtividade no Brasil. No Brasil, a construção civil não passa de 13% de valor agregado. Vou citar um exemplo. Você chega no seu trabalho, para fazer o seu trabalho, você chega com aquele gás todo, 100%. Hoje eu estou com a corda, eu vou arrebentar hoje eu vou trabalhar, estou com gás. Só que você chega no trabalho com aquele gás todo, aí você fala assim, o que é que eu estava fazendo ontem mesmo? Então aquele gás já diminuiu, porque você tem que começar, a gente chama de período de aquecimento. Então, o que é que eu estava fazendo? Aí você tem que esperar o computador abrir, que não sei o que, tal. Ou seja, o gás teu já diminuiu. Então, o teu 100% estatisticamente é 82% no máximo que você começa, porque você teve esse tempo de pré-aquecimento. É estatisticamente também provado que o ser humano ele consegue, dependendo do tipo de complexidade das coisas, no máximo que você consegue ter de foco é 2 horas. Depois de 2 horas, você começa a sentir, você tem as necessidades fisiológicas, você tem que tomar água, você vai fumar, você vai tomar um café, você vai conversar com não sei quem, vai olhar o zap, vai mandar não sei o que, tal. Você dá aquela descansada, então você quebrou o teu ritmo. Você foi a 0. A hora que você sentar na cadeira de novo, você fala, onde que foi que eu parei de novo? Então você vai ter outro aquecimento de novo. Então você já não chega mais naquele patamar de 82%. Você já caiu aí para uns 40%, 50%. Aí 2 horas de foco de novo, aí depois de novo você quebra aquilo ali. E assim vai. Então ele vai caindo, vai caindo o teu rendimento. No final do dia, você produziu efetivamente 12% no máximo. Você agregou valor fazendo efetivamente uma coisa acontecer. O resto foi desperdício. Aí o que acontece? Você imagina, eu vou arredondar isso. Vou arredondar. 10% que fosse. Você trabalha 12 meses. Você recebe 13 salários. Fora as férias, mais 1/3 de férias, 13º, né, tal, aquelas coisas. Então você recebe 14 salários ali. Aí você faz hora extra ainda. Você recebe mais um monte de outras coisas. E você trabalhou 10%. 10% de 12 meses, quanto foi? 1,2 meses. E eu paguei 14 meses. Tá bom? Dá pra melhorar alguma coisa? Muito. Oportunidade, né? Tem muita coisa para ser melhorada. Oportunidade não falta. Precisa saber como fazer. Esse é a chave do negócio. E o Lean, ele veio para isso. Ok? O que não faltou aqui foi assunto sobre gestão de obras com foco no planejamento, principalmente sobre a consciência do desperdício e melhorias contínuas, né? Uhum. Chegamos ao fim do nosso podcast, né? Convidando vocês a acompanharem o nosso podcast, nossos episódios.
E não esqueça também de seguir, curtir e de compartilhar. Posso colocar também o telefone nosso, 984260043, é o meu particular, ou então 3427-2350, que é da empresa lá. Perfeito. Qualquer coisa, Agradecemos o Maurício por contribuir tanto, compartilhar os conhecimentos, a experiência conosco, e é muito conhecimento, né? Bastante Nossa. direto com as informações, com os números. Foi uma conversa extremamente enriquecedora, muito obrigado. eu que agradeço pelo convite e se precisar de mais algumas coisas, com certeza estarei sempre às ordens, porque eu quero fazer as coisas diferente. A nossa empresa ela não é voltada para fazer. Eu não quero vender aço, eu quero vender solução. Essa é a nossa missão lá. Vender solução, porque vendendo solução, nós vamos fazer esse país ser outra coisa completamente diferente. Ainda mais a construção civil, que é uma coisa, um nicho aí que tem muita coisa a ser feita. Tecnologia tem N, né? Tem N tecnologia, mas tem que ser trabalhado, né? Então, eu agradeço bastante aí a EPA pelo convite, a vocês que me entrevistaram. É o primeiro podcast meu, não sei como é que deve ter sido, mas eu espero que tenha alcançado a expectativa de quem assistir, né? E faça um bom uso. E precisando da gente, é só fazer uma visita, tomar um cafezinho conosco lá na Suminas Aço. Ok? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Marina, pela Muito companhia. obrigada por esse bate-papo aqui maravilhoso. E até a próxima, pessoal. Agradecemos a todos por Tchau, nos tchau. acompanharem e até o Abraço. próximo episódio.